literatura em língua portuguesa é a nossa principal aliada para transmitir e ensinar o português como língua de herança aos nossos filhos e alunos. Com ela, enriquecemos o vocabulário de nossas crianças e apresentamos a riqueza das diversidades brasileiras. A literatura em português, ela é muito importante porque ela ajuda os meus filhos a adquirirem o vocabulário português, seja ele falado ou até mesmo escrito. Ajuda a fortalecer o elo, né, que eles têm com a língua portuguesa. Eles sintam prazer em ler ou escrever em português. A literatura, ela é uma contribuição muito rica quando a gente fala de língua de herança. Através, né, das leituras dos livros, quando eu realizo com minha filha, ela tem a possibilidade de conhecer novas palavras que muitas vezes a gente não utiliza no nosso dia a dia. E naquele momento ela está aprendendo não só toda uma riqueza gramatical da minha língua materna, hoje sua língua de herança. Tipo, quando eu leio as histórias que não tem imagem, quando eu leio essas histórias, eu imagino na minha imaginação, como se diz, a imagem, até se não tem imagem. Porque eu aprendo a ler. Eu leio sempre e incentivo a minha filha, Francesca, com a leitura. E a leitura é muito importante para o desenvolvimento das crianças em todos os sentidos, né? Mental e até mesmo espiritual. A leitura amplia a visão de mundo e é a leitura que faz a Francesca ser uma menina extremamente comunicativa. Eu, como mãe, como idealizadora do grupo, como educadora, incentivo todas as crianças a ler a literatura brasileira, as nossas lendas, o nosso folclore, porque ler é viajar, é conhecer, é entender uma cultura, é entender a língua nossa de herança. Viva a nossa língua portuguesa. Oi, Sara. Quantos anos você tem? 9. Você gosta de escutar e ler histórias em português? Sim. E por quê? Porque eu fico feliz. E você tem algum personagem preferido? Sim, a Turma da Mônica. Então, qual é a importância dessa literatura para as crianças? É no aumento do vocabulário delas. Muito obrigada e até mais. Literatura infantil, por quê? São tantos os motivos? O tempo. Porque ouvir histórias, ouvir o ritmo e a musicalidade de poemas é tão prazeroso que desperta o interesse e a atenção e o prazer em todas as pessoas, de todas as idades. E a narrativa faz parte da vida da criança. Desde bebê, ela escuta as canções de ninar. A literatura ela é fundamental para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo da criança. Sendo a infância a fase em que todos os hábitos se formam, há que se cuidar do bruto, para que a vida nos dê flor e fruto. Boa tarde, Itália. Bom dia, Brasil. Será que nós já estamos online? Olá, boa tarde, Brasil. Boa tarde, Itália. Nós estamos aqui na mais uma live, a live de encerramento do semestre da Rede Pol Itália, né, das atividades dos projetos da Rede Pol Itália. E hoje a gente vai ter uma live especial aqui com uma convidada super especial. Eu sou a Sara, sou coordenadora do projeto Quintal, que fica na Toscana, e faço parte, o projeto Quintal, ele faz parte da Rede Pol Itália, que é uma rede, na verdade, que reúne várias iniciativas que valorizam o português como língua de herança aqui no território italiano. Então, para dar aquele apoio, para ajudar na manutenção mesmo dessa língua
que é uma língua tão bonita para a gente deixar como herança para os nossos filhos, para os nossos ítalos brasileirinhos. Tá? Hoje o tema da nossa live, como eu falei, repetindo, é um tema que a gente pensou com muito carinho para poder encerrar esse semestre de atividades, né? Um semestre muito particular, não só na Itália, como no mundo. É o tema da literatura infantil, e trouxemos uma convidada super especial, tá? Para vir conversar com a gente sobre esse tema, uma pessoa que é referência no assunto, que é a Clara Haddad. Eu acho que é assim que pronuncia, a Clara vai me dizer depois. Haddad, tá? Só lembrando que a gente vai fazer uma pequena apresentação, e aí queria lembrar que temos um elemento super especial para essa live com a Clara, que é a participação, prever a participação das crianças. Então, se tem criança aí nos assistindo, e queira participar, queira conversar com a Clara, diga para o papai, diga para a mamãe, para o adulto que está por aí, contactar a página Português para Crianças na Itália e dizer, eu quero participar. E aí algumas, não vai dar para todas, né, mas algumas com certeza a gente vai conseguir chamar. Então, corre enquanto a gente está aqui, já contacte e agenda o seu momento para falar com a Clara, né? A Clara está aqui com a gente, é um prazer, além do que uma honra, estar trazendo uma profissional do quilate da Clara para estar falando conosco, né? A Clara é uma artista, ela vai se apresentar melhor, mas eu só vou dar para vocês assim uma antecipação, né? Antecipar do quanto a Clara é especial, né? Ela agora está lançando um livro e ela vai falar melhor para a gente sobre esse livro. Ela já narra as histórias dela, não só no Brasil, como Portugal e também outros países. Querem ver só? Suécia, Cabo Verde, eu até anotei, porque senão eu esquecia, são tantos. Suécia, Cabo Verde, México, Itália, Espanha. Ela roda esse mundo contando histórias em língua portuguesa. Tanto é que em 2015 ela ganhou um prêmio lá na Bélgica como a melhor narradora em língua portuguesa, né, da Europa. E depois, em 2020, nesse ano agora, ela ganhou uma coisa assim que parece o Oscar da literatura, né, que é o troféu Baobá. E como se fosse, eu disse, considerado o Oscar da literatura brasileira. Então, assim, vejam, né, a qualidade dessa profissional que vem aqui, que aceitou muito gentilmente o nosso convite para estar aqui e para estar conversando com a gente. Eu vou deixar claro que, assim, ela vai contar melhor também sobre ela, né? É isso. Clara, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, antes de mais. É uma honra para mim falar de literatura, a literatura brasileira também, e contar histórias, porque eu costumo dizer que ser contadora de histórias e ser escritora é a minha maneira de ser tudo, né, na vida, né? Eu sou muito grata pela profissão que eu tenho, por fazer o que eu mais amo na minha vida, que é escrever, que é contar, e participar de iniciativas como a de vocês, não é? Eu acho assim fundamental português como língua de herança, né? A língua portuguesa é a única que sabe bem o significado da palavra saudade, né? A única que tem essa palavra, e saudade, né, do toque, do afeto, e a gente tem sentido essa saudade nesse tempo de pandemia, mas ao mesmo tempo a língua portuguesa, as histórias, elas nos abraçam, né? E eu estou muito contente de estar aqui para falar, claro, dos meus livros também, contar histórias e partilhar afetos, porque eu acredito muito que contando histórias a gente partilha afetos e saberes ancestrais. Estou muito grata pelo convite. Não sei se eu já posso começar a contar. Você, inclusive, me disseram que você vai trazer para a gente uma história de um livro que você está lançando agora, né? Um livro super especial, lançamento. Ele foi lançado em 2018 em Portugal e em 2020, no dia 8 de março, ele foi lançado aqui no Brasil, que é este aqui. É A Contadora de Histórias e Outros Contos de Encantar, tá? Ilustrado pela Ana Bela Dias, uma ilustradora portuguesa fabulosa. E nesse livro eu reconto 8 histórias da tradição oral do mundo. Então tem contos do Líbano, de Portugal,
Espanha, Índia. E eu escolhi uma história para partilhar desse livro com vocês, que é a História Título, A Contadora de Histórias. E daqui a pouco eu conto para vocês. Mas está um livro assim fantástico, foi lançado aqui, né? Mas logo acabou o lançamento, 2 dias depois foi declarada a pandemia, assim, sabe? Mas pronto, o livro as pessoas têm. Deixa eu mostrar um bocadinho. As pessoas têm gostado muito em Portugal. Já há 2 anos, né, que ele está aí. Tem ilustrações mesmo muito bonitas da Anabela Dias. E eu sou muito contente com ele, porque é um pouco como se fosse a minha trajetória como contadora. Eu tenho 22 anos de carreira profissional, né? Eu já conto há muito mais tempo, conto desde criança. Mas profissionalmente são 22 anos contando histórias. E quando eu pensei nesse livro, eu pensei que histórias eu poderia, né, dentro dessa minha trajetória toda, aquelas que mais me marcaram, as que eu mais gostava, e eu recontei a minha maneira. Então, posso contar a história a título? Sim, eu vou só dar um outro lembrete, pode ser que alguém esteja entrado depois na nossa live, né, tenha entrado depois, hoje nós vamos prever, depois dessa primeira contação de histórias, então a Clara vai nos contar uma história que estamos ansiosos para escutar. Vai ter a possibilidade das crianças conversarem um pouquinho sobre a temática da história ou interagir de qualquer modo com a Clara. Então, se tem alguma criança aí que queira participar, queira conversar com a nossa convidada, já entre em contato com o português, a página, né, Português para Crianças na Itália, e aí já vai poder podemos organizar a fala, tá bom? Aí eu vou deixar vocês, porque eu li, Clara, uma metáfora que escreveram sobre você e que eu achei tão maravilhosa, e agora eu quero me deleitar, que é te comparando com a Sherazade moderna, né? A contadora de histórias do Mil e Uma Noites. Então, que lindo! Então, vamos lá, por favor, nos dê esse prazer de escutar e nos conte qual história você escolheu. Com certeza. Antes de eu começar a contar histórias, eu vou mostrar um instrumento que faz parte de mim, praticamente, porque eu uso na maioria das minhas contações, narrações. Esse instrumento chama-se kalimba, ou piano de dedo também, como é conhecido. E eu vou usar esse instrumento para poder contar essa história que está no meu livro, A Contadora de Histórias e Outros Contos de Encantar. E a história começa assim. Contam que numa noite entre as noites, numa pequena cidade, uma mulher, uma viajante, levava com ela uma mala contendo seus pertences, calimbas que ela fabricava com as próprias mãos, brinquedos e objetos pessoais. E essa mulher, essa viajante, foi para uma cidade, encontrou uma casa e ali fez a sua morada. Para seu sustento, ela fabricava calimbas e brinquedos. Mas o que ela mais gostava na vida era de contar histórias. Então, todo fim de tarde, ela pegava uma de suas calimbas, ia até a praça da cidade, onde ela decidiu morar, começava a tocar e a contar histórias. Histórias de reinos mágicos e maravilhosos, de reis e rainhas, de príncipes e princesas. Sempre ao som da sua melodiosa calimba. As pessoas não estavam habituadas a ouvir histórias e, curiosas, se aproximavam para ver aquela mulher, ouvir as suas histórias, ouvir a sua calimba com som mágico. E assim acontecia, dia após dia, e a cada dia
mais público, mais pessoas apareciam para escutar histórias e afetos. E essas mesmas pessoas que antes só ouviam, tiveram vontade de contar histórias também. E assim, todos os dias, a narradora de histórias cumpria o seu ritual diário. No fim de tarde, pegava uma das suas calimbas, ia para a praça da cidade, tocava e contava, e ouvia histórias também. Era uma maravilha de se ver, de se ouvir. Era tão bom. E o tempo foi passando. O tempo, ele sempre passa. A narradora foi envelhecendo, mas nunca deixava o velho hábito de partilhar histórias. Ela ia ganhando cabelos brancos. As suas costas começaram a ficar arqueadas, mas ela nunca deixava de contar e cumpria o seu ritual diário. E o tempo continuou passando, porque o tempo sempre passa. Até que numa tarde, a narradora estava ali, na praça, tocando a sua calimba, contando histórias. Quando alguém do público levantou a voz e disse: "Histórias para quê? Histórias não servem para nada. Ficar aqui sentado ouvindo meia dúzia de palavras bonitas? Para quê? Tempo é dinheiro. Para que perder tempo com essa inutilidade? Ficar sentado ouvindo bobagem, histórias de encantamento, de rei, de rainha, de herói, de princesa. A vida é aqui e agora. Não é historinha para boi dormir, não. Vamos! Levantem-se! Façam alguma coisa pelas vossas vidas e não fiquem aí parados ouvindo uma contadora de histórias. Tempo é dinheiro. Ouvir histórias não enche barriga, não." E aquelas palavras foram tão duras, tão fortes, que entraram nos ouvidos e no coração das pessoas que ali estavam. E pouco a pouco, uma por uma das pessoas foi se levantando e saindo da praça, saindo dali. Tempo é dinheiro, pensavam. E dia após dia, a narradora tinha menos público. As pessoas estavam preocupadas com dinheiro. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E estavam naquela correria e já não tinham tempo para sentar para ouvir histórias de encantar. Para quê? Pensavam. Chegou o dia, o derradeiro dia, quando a narradora chegou na praça, não tinha ninguém para ouvir ela contar histórias. E ela ficou tão triste, que ela fechou os olhos, pegou a sua calimba, começou a tocar para ela mesma e a contar histórias para ela mesma, de reis e de rainhas, de heróis e de princesas. Ria sozinha, se divertia sozinha, chorava sozinha, se emocionava sozinha com as histórias que ela contava para si mesma. As pessoas corriam de um lado para o outro. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E nem sequer olhavam para a praça. Mas uma mulher que passava pela praça com a sua filha, apressada, nem se deu conta que a menina, ao olhar para a praça e ao ver a narradora, ficou preocupada. A pequenina pensou:
coitada, a narradora está sozinha. Não tem ninguém para ouvir as suas histórias. E quando a menina, olhou para o céu, ela viu que o céu estava cheio de nuvens carregadas. Se anunciava uma tempestade. Ai, a menina não aguentou. Ela queria proteger aquela senhora. Então, soltou das mãos da mãe. Saiu correndo para a praça, para o centro da praça onde estava a narradora. Tocou na roupa da narradora e foi falando com insistência, com pressa. Senhora, senhora, por que a senhora insiste em contar histórias se não há ninguém para ouvir? Vá para casa. Senhora, abra os olhos, olhe para o céu. As nuvens estão carregadas, vai chover. A senhora pode ficar doente, vá para casa. Por que a senhora insiste em contar histórias se não há ninguém para ouvir? Foi então que a narradora abriu os olhos, olhou para os olhos da criança e respondeu: Ah, pequenina, quando eu era jovem, eu contava histórias para mudar o mundo. Mas agora que eu sou velhinha e sábia, eu conto histórias para que o mundo não me mude. E dizendo isso, fechou os olhos, tocou a calimba e continuou a contar. E bendito e louvado, meu conto acabado. Nossa, que história! Eu acho que é um pouco a linda. função dos contadores, que independente, né, do que aconteça, a gente deve continuar a contar histórias, porque o intuito não é transformar, né, ninguém, é que a história ela nos transforma e mexe com a gente. Não adianta a gente querer, a gente pode fazer, a gente não transforma o mundo, né, mas que o mundo não nos transforme, que nos mantenha com o coração inteiro e com carinho, com afeto com as pessoas, isso já é muita coisa. Não adianta a gente ficar, né? Então, eu acho que muitos contadores, escritores, através da escrita, através das narrativas que eles partilham, eles fazem isso, né? Eles mantêm a essência da história, e transmitem essa essência de geração a geração. Por isso que é tão bonito e tão importante a arte de contar histórias, uma arte ancestral, né? Que passa de geração em geração. Sim. E chega os dias de hoje, porque realmente tem importância. Se não tivesse importância, não chegava nos dias de hoje. Já diz o ditado, se não fosse importante, entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Sim, é uma história muito, muito, muito cheia de poesia também, né? Que fala não só dessa função do contador, mas também dessa importância da gente, que traz poesia para a vida, né? E aí quem reconhece é simbólico, que quem vê ela é uma criança, né? E daí eu queria também te perguntar, você percebe uma sensibilidade maior das crianças nas tuas contações de história? Claro, não... Com certeza, porque elas estão mais ainda predispostas, né? Elas têm aquela pureza, né? Elas não estão contaminadas com uma série de coisas que no nosso mundo adulto a gente fica contaminado, né? Com o tempo a gente vai deixando a nossa voz interior ela ser abafada, engolida muitas vezes, não é? E a criança ela tem essa pureza, ela tem uma escuta plena. Então, quando elas escutam uma história, quando elas veem algo bonito, elas falam. Elas não têm esse filtro que o adulto tem, que infelizmente tem, que abafa a voz interior, não é? A voz de criança que a gente tem dentro de nós, né? Que a gente sempre tem uma criança dentro, só que a gente não alimenta esse olhar, né? De colorido, de esperança. Porque se a gente alimentasse, talvez as coisas fossem mais bonitas à nossa volta, né? Eu acho que sim. Sim, a gente vai crescendo e vai começando a acreditar que realmente tempo é dinheiro, e aí vai deixando as histórias de lado, né?
É, porque assim, a gente pode trabalhar, ganhar dinheiro, mas a gente não pode esquecer nunca da nossa essência, porque nenhum dinheiro compra a nossa essência e a nossa felicidade. E eu acho que isso que a gente não deve esquecer. O dinheiro faz parte da vida, que a gente precisa para viver, para comprar as coisas, para, enfim, né, ter a nossa viver, né, nesse planeta. Sim. Mas de qualquer maneira, nada compra a nossa felicidade. Não adianta. Tem muitas pessoas às vezes têm muito, muito, muito dinheiro, mas estão infelizes porque por dentro, na essência, na voz interior, elas se sentem sozinhas, porque elas não conseguem comprar afeto. Ninguém compra afeto, né? E eu acho que o afeto, Tá faltando o amor, encantamento, né? o encantamento fazem a diferença na vida, né? Eu vi isso muito claramente quando eu viajei pelo Amazonas. Eu passei 3 meses viajando, coletando histórias do Amazonas brasileira, da Amazônia brasileira para a Amazônia peruana. Eu fiz esse trajeto pelo Rio Amazonas e fui parando nas aldeias. E se fosse um olhar de uma pessoa, né, tipo, eles não têm nada. Não, eles têm tudo. E eles não sentem falta, né? É o nosso olhar do querer, do adquirir, né, de ter isso ou ter aquilo. A gente a gente é ensinado a ver que se você tem muitas coisas, bens materiais, você é rico. Na verdade, a riqueza é outra coisa, né? E eu consegui perceber nessa viagem, porque financeiramente e mesmo assim de forma de viver, de tudo, se fosse o olhar de quem vive na cidade, eles não tinham nada. Mas, na verdade, eles me ensinaram que eles tinham tudo. E foi mesmo muito bonito de ver. Foi um aprendizado ouvir essas histórias. E eu faço muito isso, né, constantemente. Eu viajo pelo mundo, gosto de ir pelos lugares. Agora vou estar um pouco parada por conta da pandemia, não é? Mas eu sinto falta disso, de saber das culturas, de ver e de aprender, né? Sempre tendo esse olhar para dentro da essência, para não perder isso, né? Essas viagens e conhecendo as pessoas, eu aprendo muito. É muito bom. Sim, com certeza é ótimo. A gente poderia ficar aqui conversando sobre isso há um bom tempo, porque consigo ver muita correlação entre eu sou psicóloga de formação, entre esse trabalho terapêutico e a contação de histórias. Mas eu queria só dizer que a gente podia já abrir, né, para as crianças, se tiver alguma criança, claro. Né, para as perguntas das crianças. Oba, já tem criança querendo participar. Olha aqui, já tem a mensagem. Que legal. Quem será? Quem será? Quem será? Que vem aqui participar com a gente. Vamos ver, a gente vai ficar esperando. E enquanto a gente está esperando né, chegar, então esse ponto que você nos contou. Pode, se tiver o pessoal, né? Se tiver alguma criança, já pode ir entrando. Em Portugal é a narradora e no Brasil é a contadora. Olá! Contadora. Para saber as perguntas. E você se identifica mais como a narradora ou a contadora? Eu me identifico mais com a narradora, né? Eu coloco narradora de história sempre. Que não, o ato de contar histórias não é só o contar, não é? É mais amplo. Ai, tá vindo alguém aqui. Tô vendo um vídeo chegar. Tá chegando uma criança. Ai, é a Greta. Eu já vi escrito aqui. Tá chegando. Vem, Greta, vem. Cheguei da lua. Cadê a Greta? Tá girando aqui o vídeo. Vai chegar. Num passe de mágica vai aparecer a Greta aqui com a gente. Acho que ela já apareceu o nome dela no vídeo. Que ao vivo tem dessas coisas. A gente tem um tempo que não é um tempo. Opa! Chegou! Boa tarde! Oi, Greta! Boa tarde! Eu queria fazer uma pergunta clara. Pode fazer. Como você faz a lembrar a história de um livro sem ler? Eu sinto a história. Eu me aproprio da história, eu torno a história minha.
eu sinto as palavras, uso as minhas palavras para falar. Mesmo quando eu escrevo uma história, uma coisa é escrever, outra coisa é contar através da oralidade, ou seja, da fala. E eu busco sentir naquele momento. Então, cada história, cada vez que eu conto, às vezes eu uso palavras diferentes porque saem do coração. E é por isso, eu leio várias vezes, sinto a história, e depois, quando eu conto, ela está aqui na minha cabeça, mas, sobretudo, ela está no meu coração. E quando ela sai do coração, não tem erro. É assim. Mas leio muito antes de sentir. Também eu gosto de ler. Diz obrigada. É bom, não é? Obrigada. De nada, Greta. Tchau. Obrigada, Beijo. Greta. Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Obrigada pela participação. Obrigada. Sim. Agora a gente vai ver se tem. Vamos ver se tem mais alguma criança que queira chegar, se está tímida, para chegar aqui para a gente chamar. Aí eu também ia te dizer, enquanto isso a gente vai conversando. Quando eu ver uma criança aqui, eu já digo, passa na frente. Criança é prioridade absoluta, né? Karen. Quem é a menina? E vai a Karen, que na verdade é a filha. A Karen é a mamãe, então a filha é a Sara, né? Oi, Sara. Oi, Sara, boa tarde. Boa tarde. Carinha dela. Tá tímida, Sara. Bem-vinda, Sara. Bem-vinda. Você tem uma perguntinha para fazer? Não. A Sara quer falar, Sara, que ela leu o livro da Clara, entendeu? Ela leu o livro da Clara e queria falar que adorou. Que livro que você leu, Sara? Fala, que livro que você leu? Poeira das Estrelas. Pois é. O Poeira das Estrelas também. Foi a minha primeira história publicada pela Fábrica das Histórias, que é a minha editora em Portugal. E é uma história que eu tenho há muito tempo, que eu estava escrita há muito tempo, e que a Lenice Gomes, que é uma escritora brasileira, me incentivou muito para publicar, porque, na verdade, a Lenice Gomes ela foi a grande responsável por eu seguir, né, esse caminho como escritora. Eu já conto há 22 anos, mas para escrever eu ficava bastante receosa de mostrar para as outras pessoas. Até que a Lenice me convenceu a mostrar o que eu escrevia para ela, e ela me disse: Clara, as histórias têm que viver nos livros e deves publicar. Então, eu decidi, né, escolhi daquele material todo que eu tinha mostrado para a Lenice qual seria a primeira história, e o Poeira das Estrelas foi a primeira história que eu avancei, quis publicar, abri uma editora para isso, e assim avancei. Ele está aqui também. E é muito lindo esse livro. E a Sara gostou. Por que você gostou desse livro, Sara? Porque eu gosto também das estrelas. Ela gosta de olhar as estrelas, claro. Pois é. Eu também, na verdade, que quando eu era pequena, eu passava horas e horas olhando as estrelas como a personagem. Também foi ilustrado pela Anabela Dias. A personagem desse livro, ela fica a olhar as estrelas até que ela decide que ela quer uma estrela do céu nas mãos, e ela faz de tudo mesmo para conseguir realizar o sonho dela. Então ela vai caminhando pelos campos afora, encontra as fadas, encontra os quatro patas, que é um cavalo que leva ela até o fim da terra, onde a terra encontra um mar, e quando ela chega no mar, ela vê os peixinhos pequeninos e pergunta pelo sem pés, que é um grande peixe, que é o pai desses peixinhos, e esse peixe leva ela até a escada sem degraus, que é o arco-íris. E quando ele leva ela até lá, ele fala: suba pela escada sem degraus, mas vá com determinação, mas nunca olhe para baixo, fica sempre em frente. E ela segue sempre em frente, ela vai subindo, ainda que seja difícil, né? Ela dá 2 passos, escorrega também 3, mas ela está determinada a conseguir uma estrela, até que finalmente ela chega lá no firmamento, e ela própria se torna uma estrela, porque
todos nós somos uma estrela, né? Uma constelação, a gente faz parte de uma constelação de pessoas, né? Cada um tem um brilho, assim como a menina quando chega lá no céu. E quando ela chega, ela se estica toda para pegar a estrela, passa um cometa. E ela se desequilibra e olha para baixo. E quando ela olha para baixo, ela cai. Ela vai caindo, 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 e só acorda, né? Assim, né? Ela acorda com as pernas para o ar na cama dela. Na verdade, ela tinha sonhado, mas quando ela abre os olhos, ela abre, olha para a mão e vê a poeira das estrelas e percebe que realmente não tinha sido só um sonho. É bem, bem bonita a história, e eu acho que incentiva muito a força do querer, do acreditar. Nada é impossível quando a gente quer com o coração, e a menina conseguiu, né, fazer o caminho dela, pegar, nem que seja a poeirinha das estrelas. E a gente consegue o que a gente quer quando a gente vai determinado, né, em busca dos nossos sonhos. Eu acredito muito nisso, e esse livro é um pouco sobre mim, a minha forma de ver, encarar a vida. Eu, quando era criança, também sonhadora, olhar as estrelas, porque eu sempre ouvi, se eu visse uma estrela cadente, eu podia pedir um desejo. Sempre ouvi isso. Então, é uma história que é marcante por ser o meu primeiro livro publicado por mim, né? Então, é marcante por todos os sentidos. Foi publicado em 2017, mas foi escrito há muito tempo atrás. Uma história muito linda, de verdade. A Sara também adorou, ficava pensando no final, pegou, não pegou? Eu falava assim, mãe, eu tenho certeza que ela pegou. Eu falei assim, isso mesmo. É isso mesmo. E essa semana ela aprendeu a tocar também zanza, que é o mesmo instrumento que você tocou. Sim. Ela ficou super feliz de ter escutado você tocando e contando a história, na verdade. É muito bom. Tem vários nomes, né? Esse instrumento. Sim. Zanza, piano de dedo, calimba. Sim, é verdade, é verdade. E muito vários legal. Vários formatos, quadrado, oval. Sim, muito legal, muito legal. Não, brigadão. Fala tchau para Clara. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, Karen. Muito obrigada. Olha só, obrigada, Sara, por ter participado. Clara, passou aqui uma mensagem, enquanto vocês estavam conversando, eu estava lendo as mensagens. Tem o Orlando também, que tem 5 anos, que ele achou a história muito bonita, mandou te dizer isso, mandou esse recado, tá? Que bom! Obrigada, Orlando. Tá bom? Aí agora temos mais uma criança, tem muita criança querendo participar aqui, ótimo. Agora vai chegar a Helena. Bem-vinda, Helena. Oi, Helena. Tudo bem? Sim. Sim. Tem uma pergunta, comentário? Fica à vontade. Agora é tua vez. Brasil e Portugal. Filha, agora ela está com vergonha. Ela queria saber se você gosta mais do Brasil ou de Portugal. Eu gosto dos dois lugares. Na verdade, o Brasil tem um vínculo afetivo. Eu nasci na cidade de São Paulo, no Brasil, né? A minha família vive toda cá. Mas eu amo muito Portugal, a cidade do Porto, onde eu resido há 16 anos. É o meu porto seguro, assim, é o lugar que eu escolhi para morar. Né? Então eu tenho um coração dividido entre os dois países, não tem como falar eu amo mais Portugal ou eu amo mais o Brasil. O meu coração é luso-brasileiro, né? Eu tenho muito isso. Eu costumo dizer que eu sou a brasileira mais portuguesa e a portuguesa mais brasileira. Ok, fala obrigada, filha. Obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada, Helena. Obrigada, Helena, pela participação. Muito obrigada. Helena. Tchau. Tá aí. Aqui, bom, muitas crianças realmente querendo participar. Vamos esperar a próxima. Sim, se temos mais algumas crianças. Isso é ótimo, isso com certeza é qualidade da contadora.
Enquanto a gente espera a próxima criança também, Chegou, já chegou, nem espera muito, chegou a Francesca. Chegou a Francesca. Venha, Francesca, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Então, Francesca, é um comentário, uma pergunta, o que é? Uma pergunta. Como foi a sua experiência no quintal? Da cultura? É sempre muito bom. Eu tenho amigos, antes de serem pessoas assim, né, que eu gosto muito, são próximos, são amigos. Então, toda vez que eu vou para o quintal da cultura, é uma alegria, uma festa, porque são pessoas que eu amo muito, que têm um trabalho lindíssimo. E é um encontro, é uma alegria muito grande quando eu chego nos estúdios. Eu adoro contar para uma câmera, assim, eu não me intimido, eu gosto muito. Então, quando a gente está assim, gosta de contar, né? E aí tá com amigos, fica melhor ainda, é uma delícia, é sempre uma diversão. E não só o Ludovico, a Doroteia, né? O Osório, que são ali as personagens do quintal, mas eu gosto de toda a equipe, da diretora, dos produtores, são pessoas assim que eu amo de coração e que toda vez que eu tenho a oportunidade de ir no Quintal da Cultura, eu abraço todo mundo, beijo todo mundo, porque são pessoas que eu tenho muito afeto, é sempre uma alegria, assim, é muito divertido ficar lá, dá vontade de ir embora, não, dá vontade de morar no quintal. Ai, obrigada, Francesca, por ter participado. Tá? Gente, olha só. O que é? Dá um beijo para Ludovico e Doroteia. Dou sim, com certeza. Obrigada, Francesca. As meninas aqui marcando presença. Queridas, eu queria agora, infelizmente, a gente vai ter que parar com a participação das crianças, porque a gente já está quase chegando no momento final da nossa live, né? Acho e então a gente não pergunta, se tiver. Vamos ver se tiver. Aí vamos fazer o seguinte: tem mais uma história que você ia contar pra gente, não era? Olha, então, a gente não quer perder as histórias. Em Itália, os meus livros não estão à venda, não estão publicados, porque não foi traduzido para o italiano ainda. Eu espero que alguma editora italiana se interesse e queira publicar em italiano. De qualquer maneira, a Faz de Conto Livraria em Portugal, ela tem os meus livros e com certeza enviaria para a Itália com todo gosto. Ela tem Instagram e Facebook. Faz de Conto, entrem em contato com a Livreira Sofia, que ela com certeza tem exemplares, tanto do Poeira quanto do Narradora de Histórias, se vocês tiverem interesse, e ela envia para a Itália. É isso. Ótimo, muito obrigada. É uma pergunta excelente. Eu já ia perguntar também. Mas aí então a gente vai passar para a segunda história, porque tem também muita criança assistindo, elas por enquanto não vão poder participar aqui. Mas tem muita criança assistindo a gente, então vamos lá para a segunda história? Vamos. Eu escolhi uma história que foi a minha história de infância. Quando eu vi esse livro na minha infância, foi uma coisa assim, foi amor à primeira vista. E depois de muito tempo, quando eu me tornei contadora de histórias, esse livro nunca mais saiu do meu repertório. Eu tenho vários tipos de livro. Pequeno, grande, porque ele é um clássico da literatura infantil, e é esse livro aqui. Vamos ver. Eu conto, depois eu mostro direitinho em capa. Então vamos lá. Numa noite de lua cheia, um ovo repousava numa folha. Numa manhã de domingo, quando saiu o sol do ovo, saiu uma lagartinha muito pequenina e cheia de fome, louca para comer. Que fome, que fome, que fome, que fome, que fome. E foi buscar o que comer. Tanto que
Na segunda-feira, ela encontrou uma maçã. Comeu, 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 mas ainda tinha fome. Na terça-feira, encontrou 2 peras. Comeu, 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 mas ainda tinha fome. Na quarta-feira, encontrou 3 cerejas. Comeu, 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 mas ainda tinha fome. Ai, na quinta-feira, encontrou 4 morangos. Comeu, 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 mas ainda tinha fome. Ai, na sexta-feira, encontrou 5 laranjas. Comeu, 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 mas ainda tinha fome. No sábado, encontrou um pirulito. Comeu, 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 mas ainda tinha fome. Encontrou uma melancia, encontrou um bolinho, encontrou um bolo de chocolate. Ela comeu, 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 comeu. Ela comeu, 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 comeu. Ela comeu, 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 comeu tudo. E teve uma tremenda dor de barriga. No outro dia, já era domingo outra vez. E ela pensou, acho que é melhor comer coisas verdinhas, folhas. Nada de comer doces e doces e doces sem parar. Ai. E assim ela começou a comer folhas. Mas ela ficou tão grande, que ela já não era uma largatinha pequenina. Ela tinha se transformado numa largata grande e gorda. E decidiu, então, se esconder. Fez um casulo e ficou lá dentro, bem quentinha. Mas depois de um tempo, começou a ficar aborrecida de estar dentro do casulo. Ai, 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 era muito chato, muito escuro. Então ela começou a fazer um buraquinho, 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 puf! E do buraquinho do casulo saiu uma linda e maravilhosa borboleta, que era a nossa largatinha transformada. E ela saiu para voar de liberdade e encantar o mundo. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. A Largatinha Comilona, do Eric Carle. Esse livro, ele já tem 50 anos de existência. Né? Ele é bem antigo. E eu lembro muito quando eu vi no Jardim da Infância, quando a minha professora chegou com esse livro na aula, né, que ela ia dar, e apareceu com o livro. Eu nunca mais esqueci, é o meu livro de infância. E hoje em dia eu conto, né, ele está no meu repertório. Tenho vários formatos de livro, pequeno, grande, pop-up, como é este, com boneco, sem boneco, porque é uma paixão desde muito pequenina essa história do Eric Carle. Essa publicação é da Cognos, que é uma editora espanhola, que ela fez uma edição comemorativa de 40 anos. Ele já tem 50 anos. Lindo. Já tem 10 anos no vídeo, já tá bem. Sim, que legal que é a sua história de infância, né? Que legal você ter trazido essa história de infância e você trouxe um brilho também para ela na contação em português. É uma história também muito conhecida na Itália pelas crianças. Muitas, com certeza, escutaram no Jardim da Infância também, como você. Mas e aí é o poder, né, do encantamento da contação de histórias. Você encantou com seu modo de contar. Nunca é igual uma história, né? Igual uma história da outra. Não, porque cada contador então, Clara, a gente queria te agradecer. Universo, né?
Cada contador empresta um Ah, tem uma pergunta. Desculpa, Tem uma deu um pergunta? pequeno atraso aqui, Clara. Na minha ânsia aqui de perguntar, né, de ler as perguntas que estão aparecendo, olha aí, tem a Juliana perguntando se tem algum livro seu que conte das suas histórias, das suas experiências lá pela Amazônia, das histórias que você conheceu pela mas Amazônia. não está publicado ainda. Estou procurando editora para isso. Está escrito, já está pronto. Porque dessa seleção, das histórias que eu ouvi, porque nessa viagem, o que eu buscava eram semelhanças das histórias, tanto do lado brasileiro da Amazônia, quanto do lado peruano. As personagens, às vezes, mudam de nome, né? Mas tem o mesmo significado, né? É muito interessante ver a sereia ou o boto com outros nomes. O boto é o tunti, né? E cada um tem é a mesma história, só que tem características ligadas ao país, né? Onde ela se popularizou. Então, eu já fiz essa recolha, já fiz a seleção, está montada, agora falta uma editora que se interesse em publicar, ou se eu mesmo publico. Vamos torcer. Vamos torcer. Depois dessa live, há de aparecer uma editora que queira publicar esses livros com essas histórias para a gente ler. Que é bem legal, é bem legal. Olha só, gente, então eu queria agradecer vocês, tá? Relembrar que essa live com a Clara, a gente já está chegando no finalzinho, essa live vai ficar disponível tanto no nosso canal do YouTube, que é da Rede Pau Itália, Português para Crianças na Itália, né? Como também aqui no Facebook, vai ficar disponível, e aí a gente convida também todo mundo que não pôde estar, quem esteve aqui, que conhece as histórias, convide, participe das nossas mídias, interaja, que a gente está sempre propondo alguma atividade para manter justamente esse português, né, o nosso português como língua de herança. Eu quero te agradecer, Clara, muito por ter aceitado o nosso convite, com tanto afeto que você veio, se disponibilizou para estar aqui com a gente. Não sei se você também quer falar alguma coisa. Antes que eu tenho um recadinho para dar antes do nosso final bem importante. Vai dar o recadinho que eu falo? Como é que eu faço? Posso me despedir? Eu acho que vou me despedir. Bom, eu quero muito agradecer mais uma vez o convite. É sempre muito bom contar histórias, é o que eu mais amo fazer na minha vida, contar e escrever. Eu sempre fico muito alegre com projetos assim, dessa natureza, onde estimulam a literatura, a leitura, e sobretudo nessa língua mãe que é o português. Acho muito importante esse projeto, que vocês tenham muito sucesso e as maiores felicidades. Contem sempre comigo para o que precisarem. Eu sempre terei um prazer enorme de participar nas vossas iniciativas. E quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui durante esse tempo, me ouvindo contar histórias, me ouvindo falar sobre a arte de contar histórias. E eu espero encontrá-los, não é? Quem sabe ao vivo, um dia, para dar um abraço de afeto e de partilha, né, que é o que eu mais gosto de fazer. Tá com Vamos ficar aqui na torcida para que quando você venha uma das vezes que você gira pelo mundo, o seu avião pouse por aqui com a gente e a gente possa então te dar um abraço e desfrutar. Gosto muito. Então, gente, nós fizemos essa live com a Clara, não por acaso com a Clara, que além de contadora, ela também é uma formadora de outros contadores de história. Eu não falei no começo, né? Mas agora acho que vale falar, né? Ela também forma outros contadores de história e também é um ícone, né, desse universo da contação de história, para agradecer também a todos os contadores de história que nessa quarentena se reinventaram, né, para estar levando histórias, levando entretenimento, não só o entretenimento, porque a história não é um entretenimento apenas, né, não é um bibelô para entreter ou um brinquedo.
ela é muito mais, é algo que coloca, como a Clara bem nos demonstrou, ela coloca encanto nos dias, né, e traz leveza, que foi muito necessário nessa quarentena, essa leveza. Então, a gente, da Rede Paul Itália, nós preparamos uma homenagem para todos os contadores de história, incluindo, óbvio, a Clara, que esteve aqui conosco e que está representando a todos, mas para agradecer realmente por essa reinvenção, por terem estado conosco, terem se virado nos 30 para ter estado conosco, né? E tinham alguns contadores de história que estavam com a agenda marcada para passarem pelos nossos projetos aqui na Itália, né? Nós temos projetos em várias regiões da Itália. Era para ter ido na feira você de Bolonha, também. tudo não aconteceu. E aí o mundo virou de ponta cabeça, e aí a gente teve que se reinventar nesse modo do virtual, e ainda bem que tem, tá bom? Então a gente quer se despedir dessa live, nós queremos nos despedir com essa homenagem que agora a produção vai colocar aí. Obrigada, gente, obrigada pela participação, obrigada, Clara, mais uma vez, pela disponibilidade.